Então diz assim, ó: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Pua. Disse assim: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: por que agiste deste modo e deixastes os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Agora o capítulo 2. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que iria acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame a mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leva esse menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, o qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Amém. Amém. Fala amém direito. Amém. Muito bem. Tá bom, meus irmãos? Então, como eu disse, o título é Glorificando a Deus na sua maternidade. É um assunto, glorificar a Deus, falar sobre a glória de Deus, não a glória dele, a origem dele, mas como nós devemos glorificá-lo, a maneira como nós devemos honrá-lo, exaltá-lo, é algo que a igreja sempre tem que estar falando, não é? Retornar então esse assunto hoje, nesse dia das mães, é importante, a fim de que não nos esqueçamos de que o ser humano existe para a glória de Deus. Amém? Agora, nós sabemos que o ser humano no pecado, ele não consegue glorificar a Deus, né? E é preciso, para glorificar a Deus, que Cristo entre em sua vida por meio do Espírito Santo, para que ele possa perceber que há uma diferença entre viver para si mesmo e viver para Deus. O homem sem Deus vive para si mesmo. O homem, a mulher, falando em sentido genérico, vive para si mesmo, vive para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, para o seu próprio interesse. Ele não vive para o interesse de Deus. Quando então o Espírito Santo entra na vida de alguém, do ser humano, ele se torna um crente em Jesus, aí ele começa agora a não pensar mais em si mesmo. Ele sabe que ele tem as suas obrigações particulares, suas obrigações familiares, suas obrigações sociais, mas a sua obrigação maior
na sua consciência, no seu íntimo, ele sabe que ele tem com Deus. É a ele que ele vai prestar contas. Ainda é necessário uma coisa: mesmo aceitando a Jesus e o Espírito Santo entrando na sua vida, toda pessoa precisa aprender de Deus por meio da sua palavra, que é a Bíblia. Amém. Ter o Espírito e não ter orientação bíblica adequada é o mesmo que ter um veículo, mas não saber dirigir. Da mesma maneira, então, é importante sim aprender na palavra de Deus como viver a vida no Espírito. É somente assim que aprenderemos a glorificar a Deus. E já que essa glorificação é em tudo, você vê nas coisas que a gente acha banal, coisas que não tem nada a ver. O irmão Francisco gostava desse versículo, né? Foi citado pelo pastor Cleilson aqui, quando ele teve no feriado, 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você está vendo? Então até na comida e na bebida, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Ser mãe também é uma maneira que você tem e que Deus lhe dá a oportunidade de glorificar a Ele. Eu hoje com a minha cunhada falou: feliz dia das mães. Ela, você também. Ela como acostumada a retribuir, né? Mas tudo bem. Então a maternidade é uma das maneiras da mulher glorificar e santificar o nome do Senhor na vida dela. E o que a gente vai pegar um pouco aqui de como estão os movimentos modernistas em comparação com o que a Bíblia diz, com o que as mulheres santas da Bíblia vivem, como elas viveram. E aí nós partimos a primeira pergunta: como ou quem de ambos os lados glorifica Deus no seu viver e na sua maternidade? A maneira de viver moderna ou como as santas mulheres viveram na sua maternidade? É uma pergunta retórica, que eu já sei qual a resposta que os irmãos vão dar. E não fique pensando, mas naquela época. Não é a resposta cristã, tá? Não é a resposta que um crente deve dar. Naturalmente os tempos mudaram, mas Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Se mudar, nós não podemos nos segurar nela. Se mudar, se a gente ficar tentando adequar coisas demais, nós não temos ela como fundamento, como princípio na nossa vida. Os movimentos, de uma maneira geral, modernos, feministas, cada vez mais estão se distanciando do propósito de glorificar a Deus, meus irmãos. Tenha isso na sua mente. Não se deixe levar por esses movimentos modernistas, não. Essas mulheres as mulheres da Bíblia visavam a vontade de Deus. Então elas atingiram o propósito de glorificar a Deus. Aleluia. Então acabamos de ler aqui sobre essa mulher de nome qual? Fala todo mundo. Joquebede. Fala, meus irmãos. Joquebede. Um nome bonito desse. Joquebede. Não é bonito não, né? Mas tudo bem. Não é bonito para nós, né? Mas tudo bem. Essa é a primeira mulher da qual eu quero mostrar. Joquebede foi esposa de quem? Anrão era o nome dele. Eles foram pais de 3 filhos: Arão, Miriam e Moisés. Como a história de Moisés é a que mais aparece aqui na Bíblia, né, em relação aos outros 2 irmãos, então a ênfase recai sobre ele, sobre a história dele. E como nós acabamos de ler, nos anos em que ele estava para nascer, naqueles meses, naqueles anos talvez, né, aquele período ali, o rei do Egito sancionou 2 leis. A primeira era que os bebês do sexo masculino israelitas que nascessem fossem mortos pelas parteiras egípcias. Então está aí. Não deu certo. Nós acabamos de ler aqui que elas temeram a Deus. Elas ficaram com dó.
e não mataram os bebês. Então o rei falou, então tá, elas inventaram a desculpa lá, Deus até abençoou, né, a elas, não pela mentira, mas pela ação delas. Mas a segunda lei que o rei promulgou, que os meninos ao nascerem, eles fossem jogados no rio Nilo. Lá, não sei, morreria afogado, os crocodilos iam matar, outros animais iam devorar, não importa. E o que essa mãe fez? Joquebede, ela obedeceu ao decreto do rei? Não. Ela desobedeceu ao decreto do rei. Ao desobedecer ao decreto real, ela automaticamente obedece a Deus. Os irmãos já estão cansados de saber disso, embora está surgindo uma dúvida muito grande, por exemplo, nesse período da dita pandemia, quando os decretos foram aí lançados. Aí muitas pessoas de igreja falam assim, mas nós temos que obedecer às leis. Irmão, nós temos sim que obedecer às leis, é bíblico. E nós estaremos desobedecendo a Deus se não estivermos obedecendo às leis humanas. Mas se essas leis contradisserem a vontade de Deus, e no caso da igreja, congregar, estar junta, em comunhão, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, nós estamos desobedecendo a Deus, e Deus não nos vai abençoar se estivermos conflitando com a obediência a Ele. Estou dando um exemplo recente. Nós até, vamos dizer, falhamos em alguma coisa nesse período, mas é bom para que a gente aprenda. Porque a igreja na China não parou de congregar. A não ser que vão presos, né? Não tem como. Não estão juntos, mas estão ali, porque, como eu disse aos irmãos, Salmo 133 diz, ali no ajuntamento santo, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você crê nisso? Ou crê nessa ciência aí mentirosa? Todos os dias está se contradizendo. Por isso que eu falei no começo aqui, a importância da palavra de Deus que não muda, porque Deus não muda e nem a sua palavra muda. É claro, existem precauções que nós precisamos tomar, sim, as medidas, né? Isso aí não vamos discutir, mas naquilo que se refere diretamente, e nós estamos vendo claramente que por trás estão tentando fazer outras coisas, desassociar a sociedade, principalmente a igreja. Aí isso é uma cilada do diabo, que nós precisamos abrir os olhos, porque isso é um terreno que está sendo preparado para a chegada do anticristo, onde muitos que se dizem cristãos e muitas denominações, na chegada do anticristo, irão entregar as outras, viu? Irão entregar as outras que são fiéis, e eles vão fazer pacto com o anticristo. Então queremos pedir aos irmãos que abram os seus olhos em relação a isso. Eu espero que vocês tenham me entendido. Ela então não obedeceu ao decreto do rei. Ela escondeu o menino, como nós podemos ver. Mas por que ela escondeu só 3 meses? A Bíblia não nos conta detalhes, mas ela não podia esconder mais. Alguma coisa estava acontecendo. Então nós podemos supor várias coisas. Uma delas que havia uma fiscalização mesmo dos soldados do faraó. E ela, temerosa e preocupada, o que ela fez? Um cestinho de junco, colocou o menino dentro, mandou lá para o rio afora. E a sua irmã ficou meio de longe olhando. Já era uma mocinha, talvez aí 8, né? Uma mocinha assim, pré-mocinha, 8, 9 anos de idade, a gente não sabe direito. Mas, irmãos, olha a providência de Deus. Onde o cestinho foi parar? Onde o cestinho foi parar? Estava lá a filha de Faraó, se banhando com as suas servas, e foi parar ali. Glória a Deus. Foi parar ali, onde a princesa estava se banhando. Ela pegou o cestinho, abriu e viu aquela criança e criou como se fosse o seu próprio filho. Na verdade, a mãe da criança foi paga para criar. Ela é escrava e estava recebendo. Foi paga para criar, e depois ele voltou para o palácio. Esse menino veio a se tornar um dos maiores homens da história da humanidade. Todo mundo já conhece a história de Moisés.
Por meio dele, o Senhor libertou o povo de Israel de uma escravidão de mais de 4 séculos. Por meio de Moisés, o Senhor concedeu as leis para o povo de Israel que vigora até os dias de hoje. As constituições do mundo ocidental, que agora, não agora, né? Agora muito mais, mas desde o século XVII, com o advento do iluminismo, estão tentando quebrar as leis das constituições do mundo ocidental, baseadas nas leis divinas. Qual é o desafio que as mulheres enfrentam hoje? Se nós compararmos ao desafio de Joquebede, ela teve que escolher obedecer a Deus que é o seu instinto de maternidade, instinto de mãe, ou obedecer à lei do rei. Naquela época o rei tinha um propósito. Ele queria matar os bebês do sexo masculino, com medo de que eles crescessem tanto que depois fossem guerrear contra o próprio faraó. Vamos dizer, a desculpa dele era um controle de natalidade rigoroso. É claro que à medida que os outros escravos fossem envelhecendo, ele ia precisar de mais. Então depois ele ia permitir o nascimento desses bebês. E ele precisaria de mais escravos futuramente para trabalharem para ele. Por enquanto o momento era esse, de assassinar os bebês do sexo masculino. As leis hoje que estão sendo aprovadas no mundo inteiro é uma outra forma mais sutil de assassinato. Não estou falando nem do controle da natalidade, mas eu estou falando do aborto, que dão o nome de controle de natalidade. Está agora, essa semana, nos Estados Unidos, um bafafá, porque está na possibilidade de revogar as leis a favor do aborto. Então a comunidade internacional dessa nova ordem mundial está empolvorosa. Milhares de bebês são assassinados dia a dia, com consentimento do pai, com a ordem do pai, com o consentimento da mãe, com a aprovação da família, com a aprovação do governo e das leis que estão sendo aprovadas no mundo inteiro a favor do assassinato de seres humanos. Formou-se na ideia popular de que gerar filhos não é bom para a sociedade, nem para a mãe e nem para o Estado. Por que para a mãe? Olha o que os movimentos feministas dizem: porque o corpo dela se transforma, o corpo dela muda. Esse é um dos argumentos. Viu? Para a mãe por causa disso, para a sociedade porque está havendo uma proliferação de pessoas e a densidade demográfica está só aumentando. E para o Estado porque está encarecendo os encargos do governo. Então, quanto menos pessoas, menos gastos. Olha, irmãos, a cabeça desse povo, como é que está? Mas quem pensa que esse é o problema maior está enganado. Esse não é o problema maior. O problema maior não está sendo matar, abortar. O maior problema é a aceitação da população a esses pontos de vista. Esse é o problema maior. Há constantes mudanças de mentalidade na sociedade e à medida que o tempo passa, elas vão se amoldando, ou as pessoas vão se amoldando ao pensamento da sociedade. Os movimentos feministas, como estou dizendo, lutam, mas não pela libertação da mulher. É uma falácia, é uma mentira descarada de Satanás que usa o sistema e a maneira delas pensar. Mas tornar vocês, mulheres, irresponsáveis, instáveis. Porque quando não tem compromisso, também não precisa ter responsabilidade. Eu indico para os irmãos, ontem à noite mesmo eu assisti um documentário chamado A Face Oculta do Feminismo. Eu indico aí para vocês. Quem não tem compromisso também não tem responsabilidade. Hoje as pessoas aplaudem quando dizem por aí que o objetivo é realmente destruir a família.
Você vai em palestra, quando fala isso, as pessoas riem e batem palmas. Elas aplaudem quando dizem por aí que todos são livres para fazer o que quiserem. Elas aplaudem quando dizem por aí que filhos é uma prisão para a liberdade feminina. Porque ela quer viver uma vida promíscua. Como eu disse para os irmãos, uma vez estava visitava um culto aqui, passando por aqui, para ir para os irmãos aqui no bairro aqui do Leblon, e vi uma moça sentada com outra lá e com um carrinho de bebê, cresce meu filho para sua mãe ir para Gandaia, ainda falou assim, ó, usou essa expressão, e ela não estava rindo, ela estava preocupada, porque ela estava aprisionando, veja a mentalidade de uma pessoa desse tipo. Então chegamos no tempo em que assassinar bebês é visto como algo apropriado, justo e certo. Como eu disse para os irmãos, é o Salmo 68 que vai dizer isso. Verso 6, a parte A: Deus criou o ser humano para viver em família. Amém, Jesus. E a maior prova de que a família é uma idealização divina é que Deus tem a sua própria família. Glória a Jesus, aleluia. Família é uma coisa de Deus, irmãos. E o diabo quer destruir, mas deixa ele destruir lá, não deixa ele destruir a sua, no que depender de você. E sabe como que ele começa a destruir? É se sua mente mudar. Porque se mudar do outro, mudou do cônjuge, mudou do parente, mudou do amigo, mudou do vizinho, mudou dali, mas a sua mente, você está ligado em Deus e a sua palavra, mas que a sua mente não mude. Amém. Que a sua mente não se amolde a este mundo. Amém. Jesus disse uma vez: pouca água, irmão. Jesus disse uma vez em Lucas 8, 21. Chegaram lá e Jesus estava numa reunião numa casa. A casa estava cheia e a sua família estava do lado de fora, não podia entrar. E alguém falou: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus olhou para todo mundo e falou assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está aí a família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Joquebede desafiou então as leis da época ao proteger o seu filho. Hoje as mulheres precisam proteger sua mente, para que não chegue ao ponto de achar normal matar o seu próprio bebê. Que Deus tenha misericórdia da igreja. E a gente sabe que o mundo jaz no maligno, mas a igreja pertence ao Senhor Jesus. Amém. Vamos falar amém? Amém. Agora abre a sua Bíblia no livro de Lucas. Vamos falar de uma outra mulher. Capítulo 1. Versículo 26. Lucas capítulo 1. Versículo 26. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim.
Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. E então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida o anjo partiu. Amém, irmão? Amém. Nós falamos do desafio de Joquebede, agora eu quero falar a maturidade de Maria. Esta Maria é a mãe do nosso Senhor. E eu quero explorar um pouquinho a maturidade de Maria, porque é uma característica em falta hoje na nossa sociedade. Irmãos, quando eu vejo uma pessoa, eu vou falar logo, chegou 19 anos, ainda está com a cabeça de 9, eu fico louco, eu fico perdido, eu fico pedindo a Deus misericórdia. Pode ser qualquer um, pode ser até daqui da igreja. Claro que eu não vou ficar falando o tempo inteiro, mas 19 anos eu estou colocando demais, e ainda não tem maturidade, não consegue esboçar a responsabilidade. Então nós estamos numa sociedade com proporções enormes de problemas. E atualmente, estou falando 19, mas atualmente eu tenho visto pessoas de 30 anos de idade, 40 anos de idade, 50 anos de idade, que pensa e age como um adolescente. Ao contrário de Maria. Meus irmãos, talvez nem todos saibam, mas Maria estava entre 12 e 14 anos de idade quando ela recebeu essa visita desse anjo aqui. Viu? Os estudiosos chegam entre 12 a 17, mas 17 é demais. A grande maioria estava aqui entre 12 e 14 anos de idade. E ela receber a visita do anjo do Senhor com essa idade. E veja qual foram as suas palavras: eis aqui a serva do Senhor. Mano, eu fiquei impressionado. Eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim, que se realize em mim, conforme a tua palavra. Uns meses atrás a gente estava falando sobre esse texto aqui mesmo durante a semana, e nós fizemos uma comparação entre ela e Zacarias. Zacarias era um sacerdote já de idade avançada, e o anjo do Senhor apareceu para ele para lhe dar a mesma notícia, que a mulher dele engravidaria, e ele não creu, e o anjo não foi embora. O anjo falou: você não creu por causa da sua incredulidade, você vai ficar mudo, você só vai voltar a falar quando esse menino nascer. Acho que nem falou quando, né? Você vai ficar mudo por um tempo, falou foi isso. 6 meses depois, esse mesmo anjo vai até essa adolescente, fala com ela, o pré-adolescente, fala com ela, dá a melhor notícia que alguém poderia receber, e ela diz: eis aqui a serva do Senhor. E o anjo não tinha mais nada o que falar, ele foi embora. O anjo ia embora quando falou com Zacarias, mas voltou: peraí, você está incrédulo, você vai ficar mudo, e depois foi embora. E com ela ele falou: eu te declaro a palavra do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Tudo bem, eu vou embora. O que acontece, meus irmãos, é que o homem, na sua suposta sabedoria, começou a qualificar a sociedade, né? Classificar a sociedade. Na antiguidade não tinha esse negócio de tantas classificações como temos hoje. Não que as classificações sejam de todos ruins. É bebê, é pré-adolescente, adolescente,
pós-adolescente, pré-adulto, adulto. Entendeu? Não é que é de todo ruim, não. Mas é que movimentos radicais se aproveitam das classificações para diminuir a capacidade do ser humano. Isso tudo é fruto de um modernismo que obedece às regras de um mundo que quer a qualquer custo tirar Deus de cena, porque, como já disse, o mundo jaz no maligno. Como eu disse para os irmãos, a Maria é uma adolescente. Você vê uma leitura dessa aqui a primeira vez, ela já era uma mulher aí, nos seus 30 anos de idade, não é isso? Primeira coisa que a gente pensa. Mas não, meus irmãos, ela era uma mocinha, uma adolescente, mas ela sabia que ela queria fazer a vontade de Deus, porque ela disse: eu sou serva do Senhor. Eu não sei quantas mocinhas, né? Tem poucas aqui, mas você que já foi ou conhece, quantas você conhece que diz isso? Eu sou serva de Deus. Ela era uma adolescente, mas naquele tempo ela já era vista como uma pessoa preparada para assumir responsabilidades, porque a cultura judaica se prestava a esse favor e ainda presta. Como eu estou dizendo, as leis de Deus não mudam e ela quer que o homem esteja sendo aperfeiçoado para a maturidade, o homem e a mulher, para que ele encontre com Deus, para que ele tenha um encontro com Deus, porque se ele for bem na sua família, se ele tiver família funcional, a probabilidade dele ser temente a Deus é maior, a probabilidade dele ser uma pessoa responsável é maior, a probabilidade dele assumir as suas responsabilidades e cumprir com ela é maior. A Bíblia nos dá isso. Não existe pessoas que leem e estudam a palavra de Deus que sejam burras e ignorantes. Burro é quem está ignorante e idiota, quem está desprezando a palavra de Deus em nome desses movimentos aí, querendo tirar Deus de cena. Veja a cabeça dessas pessoas, como é que são. Destruindo as famílias, destruindo a sociedade. Não há sociedade funcional sem família. E ela se prestava tanto a esse favor que o Senhor a escolheu para essa finalidade. Claro, ela não foi escolhida apenas por causa disso, mas é para percebermos o quanto estamos distantes na concepção de maturidade e responsabilidade em comparação com aquela época. Vamos ver como os sistemas modernos estão hoje. Todo o discurso do modernismo vem travestido de quê? Atualização da sociedade, novas maneiras de ser, para que a sociedade seja mais justa, mais feliz, mais igual. Não é isso que eles falam? A primeira vez. Quando vão apresentar, a primeira vez fala isso. Mas o que é que nós temos visto? Totalmente o contrário. Implantações seguidas, uma atrás da outra. Acompanhamos então uma sociedade que vai se desfazendo, desfragmentando, se dissolvendo, transformando os seres humanos em seres artificiais e insensíveis para com os outros, uns para com os outros e principalmente para com Deus. E eu pergunto a vocês, cada um, quantas e quais adolescentes que você conhece, nem vou dizer das mundanas não, que daria uma resposta dessas ao Senhor, se o anjo do Senhor aparecesse para elas? Nem mesmo em muitas mulheres adultas o Senhor está podendo contar, quanto mais na mais jovens. Tem sobrado sensualidade na mesma proporção em que falta santidade. Tem sobrado arrogância, enquanto falta humildade. Tem sobrado autossuficiência, na mesma proporção em que falta dependência do temor do Senhor, dependência do Senhor. Temos agora a tendência de dar aos adolescentes da nossa cultura passe livre para se divertir. É jovem, deixa se divertir, desfrutar a vida, seguir seus interesses, e isso tudo desenfreadamente. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: o que é a adolescência? O que significa a adolescência?
É um período de preparo para a fase adulta ou um passe livre para agir sem responsabilidade e nunca adquirir maturidade? Em Maria, nós encontramos qualidades que estavam preparando ela para receber a mais bonita notícia de todas. Talvez uma boa parte da população israelita daquela época pensasse: o Salvador virá, o Messias virá da descendência de algum dos profetas do Antigo Testamento, né? Talvez uma parte da sociedade pensava: talvez é possível que o Messias venha da descendência de alguns dos sacerdotes, de alguns dos levitas. Mas não. Está vendo como nós nos enganamos? Havia uma mocinha, 12 anos, 13 anos, 14, não acredito que tinha 15, que estava se preparando para servir aos propósitos divinos que o Senhor estabelecera para ela, e ela nem sabia qual era, mas ela estava pronta para servir o Senhor do jeito que o Senhor quisesse. Eu não sei se ela esperava a visita de algum anjo algum dia, talvez sim, porque eles gostavam, eles oravam para que o Senhor falasse com ele. Mas o caso é que ela estava pronta, e a resposta foi essa: eis aqui a serva do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que se faça em mim segundo a tua vontade. Amém. Você tem coragem de dizer isso a Jesus? Pense nisso. Porque se o Senhor perguntar, porque também você não vai ficar perguntando a torta direito para ouvir um não, ou para ouvir um não sei, ou para que ele já sabe que não está pronto, não está pronta. Talvez você não espere que o Senhor tenha grandes coisas para você quando você teve um filho, ou terá um filho, ou está pensando em algum dia ter um filho. Mas eu quero que você seja pronto. Falando em Moisés, vai nascer um aqui, né? E vai ser uma bênção, um grande homem de Deus também. Quem já teve seus filhos e agora já passou da época e das circunstâncias, né? Esteja também pronta para ministrar aos seus filhos adultos. Sabe-se lá para o que o Senhor irá te usar? Porque, irmãos, tem coisas que é só a mãe que sabe fazer, que pode fazer. Deus concedeu a cada pessoa, a cada gênero, no caso da família, ao pai, determinadas responsabilidades e capacidades que uma mãe não pode suprir. E o inverso também é a verdade. Deus concedeu à mãe determinadas responsabilidades e capacidades que um pai não pode, por mais que ele tente, ele não consegue suprir. Você tem que entender isso. Tem coisas que é só a mãe que sabe fazer. Por isso que aqui ambos precisam estar juntos e unidos na criação dos filhos. A parte da mãe é mais aquela dosar, né? Com aquele amor especial, equilibrar os sentimentos, sem afrontar a autoridade do pai, sem tirar a autoridade do pai. Digo isso porque também esses movimentos modernos e feministas estão confundindo a mentalidade dos pais. Estou falando do sexo masculino. O irmão estava dizendo aí, há uns anos atrás, sendo diretor lá da escola, a primeira vez vai levar a criança, antigamente as mães, né? Deixar as crianças lá e voltavam chorando, né? Para casa nos primeiros dias, porque o menino ficava chorando lá. Né? É natural, olha, é coisa da mãe, irmão. Coisa da mãe, para separar do meu filho e tal, por um momento, e ver aquele filho naquelas lágrimas, naquele escândalo. Não, mãe, por favor, não me deixe. Né? Mas o que eu estou falando? Foi de um pai que foi a mesma coisa. Agora você imagina, irmão, um homem vai ser frouxo assim, lá no Cafundó, viu? Aí o menino começou a chorar, aí ele voltou. Pai, você não pode ficar aqui não. E ele começou a chorar. Ele só não gritou porque a mãe dele estava com ele. A mãe dele chegou e falou: meu filho, vamos embora. E ele chorando porque o menino estava lá. Você está vendo o que a sociedade fez com os homens? Estão deixando eles menos homens mesmo.
Eu mostrei para os irmãos aí, tem curso como ser menos homem. Menos homem. Pus aí para alguns dos irmãos. Tem um curso aí, foi em março. Como ser menos homem. Você vigia e ora, viu, irmão? Você vigia e ora. Porque tem coisa que um homem não pode fazer, por mais que ele tente. Vai confundir, vai atrapalhar o progresso, o desenvolvimento psicossocial e espiritual. Psicossocial e espiritual. O mundo tirou a parte espiritual e coloca outras coisas para dizer que é psicossocial. Mas é ilusão e mentira de Satanás. Você vigia e ora. Encontramos pais, sexo masculino fracos nos sentimentos, nas emoções. Eu não estou dizendo os pais quando ficam mais velhos, meu irmão. A gente vai ficar mais velho, eu sou vô. Agora, né? Sou vovô. Aí eu fico doido. Né? Agora eu sou velho e farto de dias. Então dá um desconto para mim. Eu não sou muito assim não. Eu conheci um avô essa semana passada, né? Veio conversar comigo. Esse avô falou: olha, como pai eu fui rigoroso, como sou eu sou avacalhado. Como avô eu sou avacalhado. Comigo pode tudo, faz tudo. Eu não sou assim não, né? Mas estou dando um exemplo. Porque o homem ele tem que ser homem. Ele tem sentimentos. E ele não é que não possa chorar, mas ele tem que ter a razão. É a razão masculina e o sentimento feminino que leva o equilíbrio para uma família funcional equilibrada e uma sociedade funcional equilibrada. Como eu disse para os irmãos aqui, pensou a mulher pastora, está pregando aqui igual João Batista, raça de víbora, suas cambadas de cobra. Quem que vai querer casar com uma mulher dessa, meu Deus? Deus não fez mulher para ser pastora não, irmão? Está na Bíblia. Viu? Ela pode ser adjutora do seu marido, sendo o pastor. Mas é muita responsabilidade, muito peso para ela. Fora tem pastor aí ficando efeminado, né? Com essas molezas aí. Vamos concluir. Está na hora de concluir, né, irmão? Chegou nessa hora, chega na hora de concluir. Eu quero que não somente as mães aqui, mas as mulheres de modo geral, lutem contra essa falácia do modernismo. No fim das contas, o modernismo quer que vocês diminuam a sua dependência de Deus, quer que vocês sejam fracas para o bem dos interesses deles. Eles fingem estar do seu lado para que te leve imperceptivelmente a desafiar a Deus. Mas não se deixe enganar. Se você quiser glorificar a Deus, faça como Joquebede. Você tem que se desafiar sim, mas não a Deus, não os propósitos de Deus. Desafie os propósitos dessa falácia, desafie os propósitos desse feminismo, desafie o propósito desse modernismo, que está diluindo as coisas de Deus, da mentalidade humana. E agora as pessoas só falam que acreditam em Deus, mas na verdade quando chega aqui, Deus aqui é outra coisa, elas escolhem outra coisa, seja o que for, os interesses, desde que sirvam os seus interesses, elas não creem mais em Deus, porque Deus, crer em Deus, servir a Deus exige fé. Não é fácil manter a fé, irmão, eu sei disso. Todo mundo aqui sabe disso. Não é fácil manter a fé. Mas ao crente não foi dado somente a capacidade de crer. Ao crente foi dado também a capacidade de perseverar. E você persevera, não é só ficando no caminho. Você fica no caminho porque você crê que o caminho é o caminho de Deus. Por outro lado, o modernismo também quer que você seja uma eterna criança, para que você fique dependente dele. Assim você não terá condições de desafiá-lo, será sempre uma vítima de suas manobras. E quando Deus quiser falar com alguém sobre responsabilidade, vai encontrar quem? Você não acha ninguém responsável mais?
se não acha ninguém que quer aprender, que deixa tudo de qualquer jeito. O que nós estamos percebendo, irmão? Agora em todas as áreas da sociedade, depois desse fracasso aí mundial, dessa dita pandemia, eu sempre vou falar isso, nós vemos um fracasso em todas as instituições, pessoas que não querem mais se dedicar a ser as melhores naquilo que fazem. Isso aí tá bom, na medicina isso ficou claro, isso aí tá bom, isso assim tá bom, e erro médico um atrás do outro agora, um atrás do outro, todos os dias, não tem mais aquela preocupação, será que é assim? Deixa eu aprender melhor, deixa eu praticar. Você vê, dentro de casa é assim, na criação dos filhos é tudo jogado. Não, eu quero que você fique aqui. Eu lembro que antigamente as irmãs falavam assim, minha mãe, eu chegava a chorar, mas tinha que fazer daquele jeito lá até ficar bom. Aí você vai hoje na casa de pessoas, que você vê como é que foi a criação. Olha como é que é a casa de uma pessoa, olha como é que é a casa de outro. Se está limpa, se não está, se preocupa com isso, se não preocupa. Você vê, os patrões estão penando com os funcionários, porque são maus funcionários, porque não se importam em fazer seus serviços bem feitos, não quer fazer com excelência. Não, isso aqui já está bom. Aí chega na igreja, é a mesma coisa, os pastores não se esmeram na palavra, não estudam a palavra, não passam tempo em oração, chega aqui para a igreja, Deus está feliz com vocês, Deus está rindo com vocês. Não falam mais sobre o pecado, não falam sobre a necessidade do arrependimento, em todos os setores, meus irmãos. Cultura nem se fala, virou uma podridão. Olha a música que está rolando no mundo, é adultério, é prostituição, é promiscuidade, é divórcio, é todo mundo anti-Deus mesmo, essa é a melhor expressão, anti-Deus. Mas a igreja de Cristo não, você não tem como você fugir do mundo, não tem como. Jesus falou com Deus, o Pai, orou e disse assim, Senhor, não te peço que tire do mundo. Então você fica orando, Senhor, eu queria sair desse mundo. Não, Jesus falou, não te peço que tire do mundo, mas que guarde eles do mal. Nós precisamos ser guardados do mal. Que mal é esse? Do maligno. O mal, esse é o mal personificado, está lá até com M maiúsculo, que é o próprio Satanás. O mundo jaz no maligno, meus irmãos. Eles estão moldando a nossa cabeça. E hoje nós aceitamos uma coisa, e amanhã por que não isso? É só mais isso. É só mais isso. Você vê como é que vai ser bom. Só que ele tem outras intenções por trás. Se fosse aquilo ali, dependendo, até daria. Mas não é isso que estão buscando. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Talvez você não confiaria num adolescente para realizar o seu plano de salvação. Um plano de salvação que você quisesse. Talvez você não acharia que uma adolescente teria maturidade para carregar o Filho de Deus em seu próprio ventre. Mas foi isso que aconteceu. Então glorifique a Deus, minha irmã, na sua maternidade. Primeiro, por não se deixar conformar-se com o mundo, para quem a maternidade se tornou um incômodo. Nós falamos umas semanas atrás aqui. Fulano está grávida, misericórdia. Fecha sua boca, irmão. Abençoa essa gravidez. Gravidez foi dentro ou foi no pecado? Né? Porque se foi na promiscuidade, não é que você não vai abençoar não, mas primeiro Deus tem um tratamento. Aí depois ele vai abençoar. Mas foi dentro da aliança do casamento, não é misericórdia não. Deus seja louvado, que é uma pessoa bem-aventurada, é uma gravidez bem-aventurada, está dentro da aliança que Deus estabeleceu. Segundo, para ir contra os pontos de vista e decretos humanos que diminuem o valor da maternidade, sua mente contra esses pontos de vista humanos aí,
humanistas, pensam em si mesmos, na sua maneira de viver melhor a vida, sem cômodos. E terceiro, a consequência dos dois anteriores, que é, irmã, você ser grato por todos os planos que Deus tiver para você e aceitá-los com submissão, assim como declarou Maria. Ela disse: que se faça em mim conforme a tua vontade, Senhor. Você tem um filho, ou teve um, não vai ter mais, não teve, né, condições, já passou. É 2, é 3, é 4, é 10, é 20. Glorifica o Senhor por todos eles. Louva o Senhor por todos eles. Que se realize o propósito de Deus na vida deles, pela sua vida. E você esteja submissa à vontade de Deus. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de lamentar e fale conforme Maria falou e age como Maria agiu. Maria não era perfeita, mas era uma adolescente que Deus encontrou nela prontidão. Eis aqui a serva do Senhor. E não só isso, eu vou terminar com o que o anjo falou para ela: alegra-te, bem-aventurada, muito agraciada. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar. E eu vou passar a palavra para quem agora? Elaine? Elaine falou que tem uma